amados irmãos, muito bom dia. Pela graça do nosso Deus, nós estamos nesta manhã aqui, meus amados, para compartilharmos a palavra do nosso Deus, desses ensinamentos preciosos, meus amados, que nós precisamos para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, pela nossa maneira de nós nos comportarmos nesse mundo, porque nós precisamos cada vez mais, meus amados, no nosso viver diário, nossa vida diária, sermos cada vez mais parecidos com o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. E, meus amados, nós estamos agora, nesse mês de julho, que nós estamos vivenciando, estudando na nossa escola dominical sobre a série Jesus, o Deus Desconfortável. E eu quero dizer para você que esse título dessa nossa série tem mexido no meu coração, meus amados, porque durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, existem momentos, meus amados, que nós nos acomodamos. E a acomodação na vida do cristão, meus amados, é um grande perigo. Pode nos levar cada vez mais distante do alvo que nós temos em nossas vidas, que é nós herdarmos a vida eterna, morarmos a nossa eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Pai, o nosso Deus. Então Jesus precisa, meus amados, constantemente estar mexendo com nós, mexendo com o nosso interior. E nós estamos estudando nesse mês sobre essa série Jesus, o Deus Desconfortável. E o objetivo principal, meus amados, que nós precisamos entender dessa série é mostrar, entender a graça de Deus pelas nossas vidas. Aquilo que nós não merecíamos, meus amados, pela sua graça nós recebemos, que é essa grande salvação que nós temos. E a igreja, meus amados, precisa entender que Deus, meus amados, nos vê de uma maneira muito diferente que nós vemos as outras pessoas. E nós precisamos enquadrar o nosso modo de ver as pessoas do mesmo modo como Deus nos vê. Isso é importantíssimo, nós não podemos seguir os nossos próprios parâmetros, meus amados. E uma coisa importante que eu e você precisamos aprender. Deus, meus amados, Ele olha para nós e vê em nós o que está no nosso coração. Por isso nós precisamos viver da maneira mais adequada que o cristão precisa viver nesse mundo. Porque, meus amados, Ele é o único que conhece o mais íntimo dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa mente. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós sentimos. E isso, meus amados, nós precisamos entender. Mas o mais maravilhoso, meus irmãos, é que os caminhos e os planos de Deus são muito maiores e melhores com os nossos. É nessa confiança, é nessa certeza, é nessa tranquilidade que nós colocamos a nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, meus amados, meus amados, vamos estudar um tema dentro dessa nossa série Jesus, o Deus Desconfortável. E o texto que nós vamos ler, se você tem a tua Bíblia, as mãos próximo de você, aí onde você está, eu quero que você abra ela lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 20, meus amados, do versículo 1 ao versículo 16. E esse tema desta manhã, meus amados, entre os ensinos que nós encontramos nesse texto bíblico, nós vamos falar sobre a bondade e a generosidade de Deus para com nós, ou seja, a sua maravilhosa graça. Eu tenho assim, meus amados, que o cristão, aquele que tem Jesus no seu coração, tem um grande privilégio, que é o privilégio do relacionamento. Sabe, existem muitas religiões no mundo, mas nenhuma delas tem esse privilégio que eu e você temos, de termos um relacionamento com um Deus vivo. Porque nenhuma outra religião tem o Deus vivo que nós temos, o nosso Senhor que morreu, mas ressuscitou. E eu e você temos esse privilégio de termos um relacionamento diário, de intimidade, de proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta passagem que nós vamos ler, que tem o título, meus amados, da parábola dos trabalhadores da vinha. Além de falar da graça soberana de Deus sobre as nossas vidas, também tem um outro foco que nós precisamos entender, que é relacionamento. Nós somos chamados, meus amados, para o reino de Deus. E diariamente nós precisamos viver de uma maneira correta, fazendo aquilo, meus amados, que um cidadão do reino precisa fazer. E o texto desta manhã fala sobre um convite de um dono de terra que sai a convocar trabalhadores para a sua vinha. Eu quero que você agora acompanhe essa leitura, meus amados, Mateus, como eu disse, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16, aonde nos diz:
Ou seja, Jesus comparando o reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão, vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles lhe disse: vão, vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém. Meus amados, o texto que nós lemos, na verdade, ele é uma continuação do que discorre, do que acontece no capítulo anterior, o capítulo 19. E para você conseguir entender o melhor desta parábola do capítulo 20 que Jesus conta, era necessário que nós também nos adentrasse no capítulo 19, que começa quando um jovem, e a Bíblia o denomina como um jovem rico, chega até Jesus e pergunta o que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, para encontrar a salvação. E Jesus explica que ele precisaria obedecer alguns mandamentos da lei de Moisés. E esse jovem diz que desde a sua mocidade, desde a sua meninice, já o fazia isto. E Jesus continua no diálogo dizendo: então vai, vende tudo o que tens e segue-me. Esse jovem, a palavra diz que ele se entristece com essa, vamos dizer, essa condição que Jesus coloca para ele e resolve não segui-lo. No discorrer dos acontecimentos, os discípulos, Pedro tomando a frente, pergunta a Jesus o que eles receberiam, já que eles tinham deixado todas as coisas para seguir Jesus. E agora você lê lá no final do capítulo 19, no versículo 20, a partir do versículo 27, onde nós vamos ler a leitura, a fala de Pedro, onde Pedro diz: tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Depois de Jesus ter tido esse diálogo com Pedro e também com os discípulos, meus amados, ele conta então a parábola dos trabalhadores da vinha. E aqui, meus amados, nessa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, dizendo que o reino de Deus é comparado, ele usa de algo que nós bem conhecemos, que são as nossas relações comerciais. Ou seja, muitos de nós trabalhamos como funcionários, ou alguns que hoje já não trabalham mais como funcionários, que têm já suas empresas, talvez em algum momento da vida já trabalharam nessa posição e esperavam sempre receber o que era justo segundo o seu trabalho, ou seja, receber o valor conforme eles desempenhavam as suas funções.
Quanto mais, meus amados, essas pessoas ou nós somos especialistas em algo que nós fizemos, naquilo que nós produzimos na empresa onde nós trabalhamos, nós esperamos receber condizente com o nosso esforço, conforme a nossa dedicação, conforme o nosso conhecimento. Ou seja, essa relação comercial. E foi assim, meus amados, que o texto que nós lemos mostra que aqueles primeiros trabalhadores que o dono da vinha saiu a convidar para trabalhar na sua vida, agiram. Nós lemos aqui a passagem no capítulo 20, que esse dono sai de madrugada e convida os primeiros a irem para as suas vinhas e combinam um salário, ou seja, um denário, que era o salário de um dia de um trabalhador braçal, alguém que fazia um trabalho de muita força, cansativo, que era a colheita, como eles fariam aqui. E sabe, meus amados, no nosso relacionamento com Deus, as coisas não são da mesma forma. Não é como uma relação comercial, onde eu faço algo esperando receber algo em troca daquilo dali. Não é desta forma, nós não podemos ver desta forma. Porque uma coisa, meu amado, que eu e você precisamos entender, é que Deus não tem a obrigação de nos recompensar por aquilo que nós fazemos no seu reino, pelo nosso esforço. Porque, meu amado, você precisa entender, e eu também preciso entender, é um privilégio maravilhoso quando você pode fazer algo no reino de Deus. Você retribuir todo o sacrifício de amor que Jesus fez, nos oferecendo a sua própria vida para que nós tivéssemos salvação. O que nós precisamos entender é que Jesus, nesta parábola, meus amados, nos ensina isso, que as nossas relações comerciais não são iguais ao nosso relacionamento com Deus, com relação ao que nós fazemos no seu reino. São coisas totalmente diferentes. Quando nós nos dispomos a trabalhar no reino de Deus, eu volto a dizer, é um privilégio maravilhoso. Eu me sinto muito abençoado de poder, nesta manhã, estar fazendo um pouco, falando do Evangelho, transmitindo os ensinamentos preciosos da palavra de Deus para a igreja de Deus, meus amados. Esta é a minha maior recompensa. Eu não posso esperar algo mais. Até porque, meu amado, nós temos que ter esse entendimento, que Deus, quando nos chama para o seu reino, Ele já nos recompensou de uma maneira tremenda e maravilhosa. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor no seu reino, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Mas nós, meus amados, podemos tirar desse texto alguns ensinamentos para nós colocarmos em prática na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus e no seu reino. Há muitas coisas que nós poderíamos nos desbruçar, esmiuçar, meus amados, de ensinamento que nós podemos tirar desta parábola que Jesus conta aos seus discípulos. Mas nós vamos focar em alguns que me chamou a atenção e que eu digo, nós precisamos usá-los, colocá-los em prática no nosso relacionamento com Deus. E o primeiro, meus amados, desses ensinamentos que eu quero compartilhar com você, é que Deus recompensa a todos, não porque nós merecemos alguma coisa. Meus amados, Deus não tem nenhuma dívida pelo esforço ou pela dedicação que eu faço no seu reino. Como eu disse antes, repito, é um privilégio quando você recebe o chamado de Deus para fazer algo no seu reino, de trabalhar na sua seara, de trabalhar na igreja, ou seja, pregando, ou seja, cantando, ou seja, fazendo o que for dentro da casa de Deus, meus amados. Isso é um privilégio. Então, Deus não tem nenhuma obrigação de nos retribuir já muito mais do que Ele já fez por nós. Então, quando você tem esse chamado, quando você sentiu que você pode fazer algo no reino de Deus, meus amados, na vinha do Senhor, faça com gratidão, sem esperar algo em troca. Porque a verdade é, meus amados, que a nossa dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. E Ele ainda assim nos perdoou. E além do perdão dos nossos pecados, meus amados, Ele nos abençoa de tal forma quando nós trabalhamos no seu reino. Eu não faço, eu não trabalho, eu não me esforço no reino de Deus esperando receber algo em troca. Mas como nós falamos, o foco é a graça e a generosidade de Deus. Ele ainda assim nos abençoa de maneira tremenda. Mesmo eu não merecer, mesmo não sendo necessário, mesmo Ele não tendo nenhuma dívida para com o trabalho que eu executo no seu reino, Deus nos abençoa por aquilo que nós fazemos na sua obra. E Pedro, meus amados, foi o que perguntou a Jesus o que eles receberiam por seguir a Jesus. Vejam bem, aqueles discípulos, aqueles 12 principalmente que estavam seguindo a Jesus, eles deixaram muitas coisas.
Eles abandonaram literalmente a antiga vida que eles tinham, assim como nós o fazemos quando aceitamos a Jesus. A vida antiga que nós tínhamos, os nossos costumes, o nosso modo de falar, de agir, nós precisamos deixar para trás. Mas comercialmente falando, meus amados, muitos dos discípulos deixaram as suas atividades comerciais que lhes traziam sustento. Pedro mesmo, alguns historiadores dizem que provavelmente ele fosse um pequeno empresário da pesca. Tinha barcos, talvez tinha até funcionários, e os outros discípulos também. E Pedro chega para Jesus e diz: mestre, o que nós vamos receber em troca, por nós termos abandonado todas essas coisas e seguirmos a você? E Jesus, meus amados, diz muito bem, eles foram extremamente privilegiados, lá no versículo 27 e 28, você pode retornar essa leitura depois, a resposta de Jesus para Pedro. Meus amados, nós não podemos trabalhar no reino esperando ser recompensados pelaquilo que nós fazemos, mesmo que Jesus tenha dito que aqueles que deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe e filhos, por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Meu amado, não importa o quanto você trabalha, não importa o quanto é a tua dedicação, não espere que Deus venha te recompensar, talvez aqui nesse mundo como nós gostamos, talvez você esteja em busca de posição, meu amado, não busca isso para a tua vida. O trabalho que você faz no Senhor tem que ser feito um trabalho de coração, de gratidão, porque a promessa maior que nós temos no nosso trabalho é isso, de nós herdarmos a vida eterna, de nós vivemos a nossa vida no reino do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E um segundo ponto, meu amado, dos ensinos que nós tiramos dessa parábola, é do porquê que nós devemos servir no reino sem esperar recompensa. E o porquê, meus amados, é que quando nós aceitamos a Jesus, como nós falamos antes, nós recebemos de Deus o que Ele tinha de melhor nos céus, o seu único Filho, para morrer por nós e pagar aquela dívida que nós falamos antes, que da nossa parte era impagável. Nada que eu fizesse, do que você fizesse, meus amados, pagaria a nossa dívida com Deus e nos levaria à salvação. Não é o nosso esforço que nos traz a salvação, mas é o sacrifício de Jesus, é a graça dele pelas nossas vidas. Esse nosso serviço, meu amado, no reino, é o mínimo que nós podemos fazer. Porque, veja, nenhum esforço nosso no reino é comparado com com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, te alegra no trabalho para o qual você está executando no reino de Deus. Faça com dedicação, faça com comprometimento. Nós não podemos trabalhar nesse reino em troca de recompensas, como Pedro, vamos dizer assim, de certa forma, questionou Jesus, o que nós vamos receber de termos abandonado tudo. Deus, meu amado, é infinitamente mais bondoso e generoso que podemos esperar. Se você está trabalhando no reino e espera receber alguma coisa, descansa no Senhor. Ele é infinitamente mais bondoso, mais generoso e vai te dar muito mais do que você possa estar imaginando. Por isso não trabalhe por recompensa, mas trabalhe por amor no reino do teu Deus. E um terceiro ensinamento, meus amados, que eu quero que você possa tirar desta parábola, é que Deus é que nos recompensa pela sua bondade e a sua generosidade. Você vê o texto que nós lemos, a parábola que é contada por Jesus. Esse dono da vinha resolveu recompensar a todos que trabalharam na vinha, não importando o quanto tenha trabalhado. Meu amado, às vezes, pelo aquilo que ainda está no nosso coração, nós nos sentimos às vezes deixados de lado quando estamos fazendo algo no reino de Deus. Porque nós estamos esperando recompensa humana, talvez um elogio, talvez um agradecimento, alguém que venha te dizer o quanto tu fez algo bem, meu amado, e você se acha injustiçado porque você fez muito mais do que outros, e outros parecem que estão recebendo mais do que você. Não pode ser esse o pensamento que está no teu coração, e era isso que aqueles primeiros trabalhadores que haviam sido chamados pelo dono da vinha sentiram quando chegou o momento de serem pagos, porque imagina, eles viram os primeiros que trabalharam apenas 1 hora. Meu amado, o dia de um judeu de trabalho eram 12 horas por dia, começava às 6 horas da manhã, que era de madrugada, a primeira hora, e ia até a hora 12, que eram as 6 horas da tarde. Eram 12 horas de trabalho, muito diferente do que nós vivemos hoje. Alguns trabalham 8 horas por dia, 9 horas no máximo, meus amados.
E naquele tempo eram 12 horas e não era um trabalho muito fácil, geralmente era um trabalho em plantações, ou plantando, ou colhendo, então era um trabalho penoso, e era num lugar muito quente, ou seja, eles se fatigavam debaixo do sol escaldante. E imagina aqueles que, vendo que aqueles que trabalharam 1 hora só, haviam recebido 1 denário, trabalharam 1 hora e receberam o valor de 1 dia de trabalho. Imagina que eles ficaram pensando, olha só, se eles trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário, quanto nós receberemos? Talvez 12 denários. Trabalhamos 1 dia e vamos receber o valor de 12. Mas, meu amado, você trabalha num reino de um Deus generoso, de um Deus bondoso, e Ele recompensa a todos nós conforme Ele quer, não segundo nós vemos, segundo nós pensamos, mas conforme Ele vê, porque Ele é um dono de vinha bondoso e generoso. O 4º ensinamento, meu amado, é que nós não podemos trabalhar no reino e sermos murmuradores. É o que aconteceu com aqueles primeiros trabalhadores da vinha. Reclamaram porque se acharam injustiçados. Olha só, eles trabalharam 1 hora e ganharam 1 denário, e nós passamos o dia todo laborando, trabalhando, nos cansando, nos fatigando, e ganhamos a mesma coisa que eles. Mas veja bem, havia um salário combinado com aqueles primeiros, 1 denário, a palavra nos mostra isso, e com relação aos outros, que o dono da vinha foi convidar a trabalhar, o da hora terceira, que era 9 horas, a hora sexta, que era 12, o dono da vinha disse, vão trabalhar e eu vos pagarei o que é justo. E aqueles outros, principalmente o das 5, ele somente disse, vão trabalhar na minha vinha. Meu amado, o reino de Deus, o trabalho que você executa no reino de Deus, você precisa fazer, meu amado, de coração, como nós já dizemos. E uma coisa que precisa estar longe de você é murmurar, reclamar por qualquer coisa que você esteja fazendo no reino. O trabalho tem que ser feito de coração, com gratidão, como nós já falamos. Nós não podemos ter essa mesma atitude que esses primeiros trabalhadores que foram chamados para trabalhar na vinha tiveram. Isso prejudica o trabalho de Deus, isso atrapalha o trabalho de Deus. O trabalho que nós fizemos no reino, meu amado, tem que ser feito em comunhão com os nossos outros irmãos. Meu amado, não te deixe afetar, porque isso é um sentimento maligno, que alguns parecem que estão sendo mais recompensados do que você. Te esforça, te dedica, faça o trabalho para o qual você foi chamado a fazer, e esse dono da vinha, que é o nosso Jesus, que é bondoso, que é generoso, vai te recompensar da melhor maneira possível, muito mais que você sequer imagina. E eles murmuravam, achando que foram injustiçados porque tinham trabalhado mais que os outros, recebido o mesmo valor. Meu amado, eu e você, eu repito, nós somos privilegiados. Nós somos chamados a viver uma nova vida em Cristo Jesus e a vivermos o seu reino. Isso é um privilégio. E além desse chamado à salvação, meus amados, nós recebemos esse privilégio, somos chamados a fazer algo na obra do nosso Deus, na vinha do nosso Deus. E o melhor é quem nos chama, assim como é o dono da vinha fez, porque algo aqui, meu amado, não era normal, não era costume. O próprio dono da vinha chamar trabalhadores, era o seu encarregado, era o seu administrador que deveria fazer isso. E a parábola que Jesus conta diz que o próprio dono de terra foi chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Meu amado, Jesus também te chama para você fazer algo no reino de Deus. Há muita coisa a ser feita, meu amado, e a palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Te coloca à disposição, houve o chamado do dono da vinha para você fazer algo para o reino do teu Deus. O tempo do fim se aproxima, nós não sabemos quando isso será, mas certamente está muito mais próximo do que antes. Então eu e você precisamos nos comprometer a fazer algo pelo reino de Deus, pela igreja que nós somos chamados. No domingo anterior, nós estudamos sobre, na nossa série desse mês, sobre as cidades de refúgios, meus amados, que lá no Antigo Testamento foram criadas para que pessoas pudessem ir até lá e se protegerem quando fizessem algo que não deveriam. A cidade de refúgios nós vemos que hoje já não existe mais, mas eu diria que há uma cidade de refúgio que ainda existe, que é a igreja. E nós precisamos cuidar dessa igreja, nós precisamos trabalhar nessa igreja para que cada vez esta porta que foi aberta continue aberta e nós possamos continuar falando do amor de Deus para as pessoas. E meu amado, a certeza
E a segurança que todos nós temos é que esse Deus, esse dono da vinha, ele é justo e generoso. O verso 13 diz que, amigo, não estou sendo injusto com você. Deus não é injusto, meu amado. Mesmo que talvez você tenha pensado que você já fez muito e pouco recebeu, não deixe que esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento te desanime ou até mesmo te leve à murmuração, como aconteceu com aqueles primeiros trabalhadores. Porque quando nós aceitamos, meus amados, esse chamado para trabalhar na vinha, eu disse, é um privilégio que nos é dado e nós precisamos fazer de tudo sem nós estarmos reclamando, sem os outros, achando que os outros estão sendo mais recompensados que nós, mesmo que estejamos há mais tempo nesse trabalho. Meu amado, eu não me importo que alguns que começaram muito depois de mim estejam sendo muito mais recompensados do que eu. Talvez a dedicação deles é maior que a minha, talvez o envolvimento deles é maior que a minha, mas o importante é que eles estão fazendo para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, e é esse sentimento, esse pensamento que precisa nortear a nossa vida cristã. Mas mesmo, meu amado, quando nós estamos reclamando, o dono da vinha, esse Deus maravilhoso, ele nos trata com consideração, porque veja bem, mesmo depois que aqueles primeiros tinham reclamado com relação àqueles que eles tinham recebido, como no versículo 12 diz, eles dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. E o versículo 13 nos diz, então o dono disse a um deles, amigo. Deus continua te amando, meu amado irmão. Mesmo que você tenha murmurado, mesmo que você tenha reclamado, Deus ainda continua te amando e te trata com toda a consideração, te trata com todo o amor, porque nós não temos motivos para nós estarmos reclamando do trabalho que nós executamos. Façamos com todo o amor do nosso coração. E em quinto lugar, meus amados, para nós finalizarmos, o foco principal desta parábola, meus amados, é a graça de Deus. Meus amados, o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é bondoso, Ele é generoso e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra nos diz isso. É Ele que nos abençoa sem nós merecermos. É o que aconteceu com os últimos. Eles foram abençoados de maneira tremenda porque um dia, 1 hora do seu trabalho equivaleu a um dia inteiro de trabalho. E assim é Deus com nós, Ele é generoso, Ele é bondoso. O mínimo que você faz no seu reino, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa sem nós merecermos e sem precisar, porque Ele já fez o melhor pelas nossas vidas. Ele perdoou a nossa dívida, Ele perdoou os nossos pecados. Por isso, meu amado, nós precisamos nos esforçar nesse trabalho que nós fazemos no reino de Deus, mas sem esperarmos recompensa disso. Lembre-se, nós já recebemos o que Ele tinha de melhor, que foi o seu próprio Filho Jesus Cristo em sacrifício pelas nossas vidas. Ou seja, todo o trabalho que nós fizermos no reino de Deus, meus amados, ele deve ser feito com corações cheios de gratidão, como se estivéssemos devolvendo a Deus um pouco do grande amor com que Ele nos amou, nos dando o seu precioso Filho pela salvação das nossas vidas. Por isso, meu amado, que os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, que você possa tomá-los para a tua vida cristã, para o teu dia a dia e colocá-lo em prática. Eu e você recebemos um dia um chamado para fazermos algo na seara, no reino de Deus, meus amados, e há muita coisa a ser feito. O Evangelho precisa continuar sendo pregado, precisa continuar sendo anunciado. Há muitos que precisam conhecer a este Jesus, a ter esse relacionamento que eu e você temos hoje, esse privilégio de nós nos relacionarmos com um Deus vivo. Por isso, meu amado, não murmure se você já está trabalhando na seara do teu Deus, mas te esforça, te dedica e tenha certeza que mesmo que eu e você não mereçamos nada, Deus vai nos recompensar. E a recompensa maior é que quando você terminar a tua carreira, você ter guardado a tua fé, você vai herdar aquilo que eu digo de mais precioso o cristão pode ter na sua vida, que é a herança da vida eterna. Por isso, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração aquilo que as palavras que foram ditas não conseguiram, meu amado, e que nós possamos nos envolver cada vez mais com o reino do nosso Deus e trabalharmos na sua vinha
para ganharmos almas para o reino dele. Deus os abençoe, meus amados. Amém.